Os seres humanos são infinitamente menores do que as estrelas. Da mesma forma, existem coisas em nosso universo que são muito menores do que os seres humanos. Alguém já pensou sobre o que é a menor coisa nesse mundo? Ou o que é a maior coisa? Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Pipa. A introdução de hoje é um pouco mais curta do que a normal. Tente relaxar um pouquinho. E vamos começar agora mesmo. O micromundo, as menores coisas do mundo. Se vamos falar sobre a menor ou a maior coisa, precisamos primeiro decidir com o que estamos comparando. Vou usar um ser humano comum como padrão. E tem um bom motivo para a gente fazer isso. Porque há muitas pessoas no planeta vivendo amplamente em diferentes zonas climáticas. O ser humano consegue enxergar a olho nu objetos de aproximadamente 0,1 milímetro, ou seja, 100 micrômetros. Por exemplo, um óvulo feminino é de aproximadamente 130 micrômetros. Os grandes protistas, como a ameba gigante, têm aproximadamente o mesmo tamanho. Bactérias muito menores que um óvulo não podem ser vistas sem o uso de um microscópio. Um bom exemplo é a Escherichia coli, uma bactéria no intestino grosso. Essas bactérias vivem silenciosas e pacificamente em nosso intestino. Está relacionada à digestão dos alimentos, mas mesmo a maior Escherichia coli raramente ultrapassa 3 micrômetros. Em outras palavras, essa bactéria tem menos de 1/40 do tamanho de um óvulo. O mundo para a Escherichia é muito diferente do mundo que nós vemos hoje. Vamos supor que um cientista maluco de repente transformou todos nós em micro-organismos. Em seguida, digamos que o ar se parece com um vasto oceano, onde se pode flutuar pacificamente com a correnteza. A água vai parecer completamente diferente. Mesmo em um reservatório muito limpo, você notará uma variedade de paisagens, como bolhas, micro-organismos grandes e pequenos e seixos afundando lentamente até o fundo. Por acaso alguém já jogou um jogo antigo chamado Spore? Nesse jogo, os jogadores têm como objetivo evoluir sua própria espécie de um organismo primitivo e unicelular em vários estágios de evolução, para finalmente se tornar uma forma de vida inteligente que domina a galáxia. O jogo é projetado propositalmente para ser lúdico, mas se você olhar para os primeiros estágios, quando todos estão à deriva no oceano em sua forma celular, você terá uma imagem muito clara de como os micro-organismos enxergam o mundo. A unidade de medida para bactérias é um micrômetro, enquanto objetos menores são medidos em nanômetro. Sim, as palavras nanorobô e nanotecnologia, que muitas vezes ouvimos, vêm da unidade nanômetro, que representa 1 milésimo de micrômetro, ou 1 bilionésimo de metro. O SARS-CoV-2, SARS-Coronavírus 2, que sofremos quarentena e isolamento esse ano, tem aproximadamente menos de 200 nanômetros de tamanho. Ou seja, é apenas 1/10 do tamanho da Escherichia coli. Se o comprimento do corpo das bactérias intestinais fossem aproximadamente do tamanho de um humano adulto, o coronavírus seria exatamente do tamanho de um filhote de gato. Os transistores em circuitos integrados usados em computadores e smartphones são ainda menores que o vírus, com um tamanho médio de 5 a 20 nanômetros. 1 milésimo de um nanômetro é um picômetro. Isso corresponde ao tamanho de um átomo. Por exemplo, um átomo de hidrogênio tem 53 picômetros de tamanho, um átomo de oxigênio tem 60 picômetros e um átomo de urânio tem 230 picômetros. Se o coronavírus tivesse o tamanho de um ser humano, o átomo de urânio teria o tamanho de uma bola de futebol e o átomo de hidrogênio teria o tamanho de uma maçã pequena. No passado, acreditava-se que não poderia existir nada menor do que um átomo. O próprio nome átomo tem origem de uma palavra que significa aquilo que não pode ser dividido. Mas, na verdade, o mundo microscópico não termina no átomo. Há também coisas extremamente minúsculas, muito menores do que o átomo. De fato, para qualquer coisa menor que um átomo, o conceito de tamanho é bastante hipotético. Não podemos medir com precisão o tamanho de uma partícula subatômica. Além disso, a física newtoniana, a qual estamos acostumados, não se aplica mais a tamanhos tão pequenos e passamos para o campo da física quântica.
Por isso, o que vamos mostrar agora é apenas resultado de cálculos e teorias. De acordo com esses cálculos, o próton tem um diâmetro de 1,75 fentômetro. Isso é, 1/1000 de um picômetro. Elétrons e nêutrons são aproximadamente do mesmo tamanho, mas essas partículas são formadas por quarks, que são milésimos menores. E, finalmente, o menor tamanho do universo, o comprimento de Planck. O comprimento de Planck é tão pequeno que, se fosse expressado como um decimal, precisaria de 35 zeros após o ponto decimal. A existência de partículas tão pequenas é completamente desconhecida, mas acredita-se que esse era o caso do universo antes do Big Bang. Além disso, dizem que a singularidade de um buraco negro também é desse tamanho. Mundo macro. O que é a maior coisa do mundo? Depois de uma sequência de tamanho menor, vamos ver as coisas maiores. Na prática, olhamos para qualquer coisa maior do que um ser humano de uma maneira geral. Podemos ficar muito chocados quando comparamos os tamanhos. A maior criatura viva do planeta hoje é a baleia azul, que pode atingir um comprimento de 33 metros. Isso significa que, se uma baleia azul fosse do tamanho de um ser humano, nós humanos seríamos do tamanho de um rato. O mais interessante é que a maioria dos pesquisadores acreditam que a baleia azul é a maior criatura que já existiu na Terra. Portanto, os dinossauros eram menores. Uma única linha das 1000 baleias azuis vivas atualmente teria um comprimento de 330 quilômetros. Isso seria suficiente para cercar um grande asteroide ou um satélite pequeno. Por exemplo, o diâmetro da Lua de Júpiter, Amalteia, é um pouco menor do que isso, cerca de 250 quilômetros. Ceres tem pouco menos de 4 vezes o diâmetro de Amalteia. Ceres já foi considerado o maior asteroide, mas agora é considerado o menor planeta anão, com o tamanho mínimo necessário para que um corpo celeste permaneça esférico. De fato, Ceres é tão leve que sua massa é apenas alguns milésimos da Terra. Nosso planeta Terra tem um diâmetro de 12.742 quilômetros e uma massa de aproximadamente 6 sextilhões de toneladas. Embora a Terra seja o maior e mais pesado objeto do Sistema Solar em termos de superfícies duras, ela ainda é bastante pequena em uma escala cósmica. Júpiter é muito maior que a Terra, com um diâmetro 11 vezes maior que o da Terra e uma massa 317 vezes maior que a da Terra. Mas ainda mais pesado do que Júpiter é o Sol, que é mais de 1000 vezes mais maciço do que Júpiter. O diâmetro do Sol é pouco menos de 1,5 milhão de quilômetros. E a maior estrela conhecida atualmente é Stephenson 218. Seu raio é 2.150 vezes maior que o do Sol. Se essa estrela fosse colocada na posição do Sol, seu diâmetro seria tão grande que engoliria completamente a órbita de Plutão. Mas mesmo uma estrela tão maciça não é tão maciça quanto um buraco negro supermassivo. Por exemplo, no centro da nossa própria Via Láctea, existe um buraco negro que é 4,31 milhões de vezes mais maciço que o Sol, mas também está longe de ser o maior. Não foi descoberto nenhum objeto maior e mais pesado do que um buraco negro supermassivo. Maior do que isso seria um enorme grupo de estrelas, buracos negros, gás interestelar e matéria escura unidos gravitacionalmente, ou seja, uma galáxia. A massa da galáxia é 480 bilhões de vezes a do Sol, e seu diâmetro é de 100 mil anos-luz. As galáxias pertencem ao grupo local. Trata-se de um grupo de galáxias ligadas gravitacionalmente com um diâmetro de 10 milhões de anos-luz e uma massa total de mais de 2 trilhões de vezes a do Sol. Quanto mais avança, mais a cabeça começa a girar com tamanhos extraordinários. Aglomerados de galáxias formam correntes tremendamente longas, chamadas filamentos, que conectam enormes espaços chamados de vazio. Nosso grupo local é parte de um filamento, chamado folha local, que faz parte do aglomerado de Virgem. Filamentos e vazios se unem para formar uma estrutura chamada parede. Uma das maiores paredes é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Seu tamanho abrange mais de 100 bilhões de anos-luz, e sua massa é quase impossível de ser medida.
A muralha a qual pertencemos, o complexo de superaglomerados peixes-baleia, é muito menor do que isso, medindo apenas 1 bilhão de anos-luz de diâmetro. Nenhuma estrutura maior que essa muralha foi descoberta até agora, e provavelmente não será descoberta em um futuro próximo. Nesse caso, um futuro próximo significa pelo menos 10 a 15 bilhões de anos. Isso porque o universo mais distante do que cerca de 13 bilhões de anos-luz não pode ser observado fisicamente. Isso significa que não é possível investigar estruturas além dessa distância. Portanto, vamos parar por aqui. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Aproveitem para fazer uma pausa. Isso é tudo sobre a nossa viagem pelo mundo das coisas incrivelmente grandes e incrivelmente pequenas. Espero que essa viagem tenha sido uma jornada inspiradora para todos vocês. E por favor, inscrevam-se e curtam nosso canal. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E eu vejo vocês em breve, aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.